Olá, pessoal. Vamos estudar agora a crise de 1929. Antes da gente analisar bem as suas causas, é bom a gente pensar no contexto que essa crise vai se dar. Está bem? Pois bem, a Primeira Guerra Mundial trouxe consequências bastante diversificadas para a sociedade internacional. As perdas populacionais e as perturbações econômicas atingiram principalmente os estados do leste europeu, da França, Alemanha e Itália. Já os Estados Unidos tiveram suas economias estimuladas. Primeiro, porque estavam bastante distantes da destruição das frentes de batalha. Em segundo lugar, por causa da demanda de matérias-primas e alimentos por parte de uma Europa arrasada pelos efeitos da guerra. Assim, os Estados Unidos foram os grandes beneficiários. Entre 1914 e 1920, o país foi o maior exportador mundial de armas, equipamentos militares, remédios, alimentos e assim por diante. Com isso, os Estados Unidos entrou no que ficou conhecido como uma grande euforia econômica. Está bem? A agricultura, tida como a mais mecanizada do mundo, inundava de alimentos os mercados, tanto interno quanto externo, e as indústrias funcionavam a todo vapor. Esta dinâmica estimulou os norte-americanos a investirem cada vez mais na Bolsa de Valores de Nova York, o que garantia altos lucros no momento da negociação. Com a perspectiva de ganhar dinheiro fácil, economias de uma vida inteira foram confiadas aos escritórios dessa bolsa de valores conhecida como Wall Street, investido no mercado de ações. Todos acreditavam que a prosperidade jamais terminaria. Mas isso veio a mudar, não é? Entre as principais causas, vamos analisar agora a crise econômica em si. A capacidade de consumo da sociedade não se desenvolveu com a mesma intensidade do crescimento econômico verificado naquele país. Como assim? Se produzia mais do que as pessoas podiam comprar. Fora isso, a renda se concentrou na mão dos empresários e de parcela da classe média, enquanto os trabalhadores não tinham dinheiro para consumir o que eles mesmos produziam. Além disso, no final de 1920, os investidores norte-americanos centralizaram seus investimentos nos negócios internos, afetando os países europeus, que passaram a ter dificuldade de obter empréstimos e de exportar mercadorias para os Estados Unidos. Essa situação provocou o que é conhecido como atraso das amortizações, que essa amortização é o pagamento da dívida que esses países europeus tinham com os Estados Unidos, pois os Estados Unidos tinham emprestado dinheiro para eles se reconstruir depois da guerra. Com as indústrias norte-americanas não diminuíram o ritmo de produção e o mercado europeu retraiu, tá certo? Ou seja, não conseguia comprar mais dos Estados Unidos, você vai ter o quê? Uma crise de superprodução. Está bem? Quando a oferta de produtos é maior que a procura, os preços fazem o quê? Cai. E foi isso justamente o que aconteceu. Mas na medida que os preços caíam, os investidores iam desejando as ações das empresas no mercado, iam despejando, vendendo, tá bom? Até que muitos queriam vender e ninguém queria comprar. Consequentemente, você vai ter o chamado crash da Bolsa de Valores de Nova York, fazendo com que todos os Estados Unidos entrassem na bancarrota, ou seja, ficaram falidos. Está bem? Com isso, ele buscou recuperar o pouco dinheiro que ele tinha nos países europeus. Tentou obrigar os países europeus a pagar. Como esses países europeus não tinham dinheiro para isso, acabou o quê? Espalhando a crise de 1929. Tá bem? Mas então qual foi a solução? Ora, bem simples. A causa foi um pensamento liberal os estados do governo americano, está bem? Ele não se metia na economia, deixava todo mundo livre e de quebra também não cobrava tantos impostos. Assim, esse crescimento não era um crescimento real, era um crescimento maquiado, fictício. Então, qual era a solução? O governo investir mais em controle, ele passou a controlar mais a economia. Na busca de uma política econômica que amenizasse os efeitos da Grande Depressão, levou muitos países a adotar diferentes programas, tá bem? No caso dos Estados Unidos, você vai ter o New Deal, ou Novo Acordo, Nova Transação, que foi um programa de recuperação econômica proposta pelo governo de Franklin Delano Roosevelt, tá bem? Baseado nas ideias do economista britânico John Maynard Keynes, também conhecido como
keynesianismo, que defendia o quê? A intervenção governamental na economia e argumentava que o desemprego poderia ser evitado se os grandes governos canalizassem seus gastos para programas de obras públicas, que foi basicamente o que se foi feito. O governo controlou o mercado para não ser nada mais produzido e, de quebra, começou a fazer obras públicas contratando aquelas pessoas que estavam desempregadas. Assim, esses desempregados ganhavam dinheiro e reaqueciam a economia. De uma maneira bem simples isso, gente. Agora, podemos fazer um esboço. Causa da crise. Você vai ter o liberalismo, que vai gerar superprodução. Mas você vai ter uma consequência bem interessante. Como os países europeus começaram a afundar junto com a crise de 1929, você vai ter o quê? A possibilidade do crescimento do poder dos grupos totalitários, como exemplos nazistas e fascistas. Aqui uma curiosidade, somente um país não passou pela crise de 29, a União Soviética, devido aos seus planos quinquenais que permitiu o governo fazer um rígido controle sobre a economia. Pois bem, pessoal, esse é um resumo que deve ser utilizado em conjunto com os demais materiais didáticos que você tiver. Até a próxima.